uma imensa satisfação de estarmos aqui para que nós possamos dar início a um novo programa. Um novo programa dentro desse nosso novo conceito, desse nosso novo grande programa, que é o SEAV, um farol para o mundo de regeneração. Bem, e nós vamos, então, neste programa que vai acontecer todas as sextas-feiras, falar sobre Jesus. E vamos falar sobre Jesus na visão de Caibar Schutel, neste compêndio maravilhoso, Parábolas e Ensinos de Jesus. E nessas parábolas, então, nós vamos procurar estudar. Esse é o nosso objetivo. E aí nós estamos convidando a quem desejar esse estudo. É mais uma oportunidade de nos prepararmos, de estarmos com mais consciência, estarmos mais em condições de trabalhar em prol do Cristo neste novo mundo, né? Nesse preparo desse nosso novo planeta, desse planeta renovado de regeneração. Então, nós vamos falar sobre Caibar Schutel. Quem não conhece ainda Caibar Schutel, ou quem quer conhecer um pouquinho mais sobre Caibar Schutel, hoje nós vamos iniciar com uma biografia. E essa biografia nós vamos ver através de um trabalho maravilhoso que a Federação Espírita Brasileira tem, da FEB, e quem apresenta esse trabalho para a gente é Aldenice Couceiro. Então, ela vai fazer essa biografia, apresentar para a gente quem é Caibar Schutel. Fique conosco. Olá, vamos dar continuidade hoje a mais um programa Biografia. E o nosso biografado é Caibar de Souza Schutel. Caibar nasceu na antiga capital do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1868, século XIX, portanto. E foi uma criança muito querida pelos seus pais, mas, aos 9 anos de idade, Caibar ficou órfão. Seu genitor partiu para o plano espiritual. Imaginem o que é uma criança de 9 anos de idade ficar sem a presença paterna. Porém, 6 meses depois, Caibar perde a sua mãezinha. Uma vida de lutas, evidentemente. Porém, como a providência divina não desampara ninguém, o seu avô paterno, Henrique Schutel, resolveu ficar com a criança. E aí, o matriculou no Colégio Nacional e logo depois o matriculou no Colégio Dom Pedro II, que teve o privilégio de ter na sua escola uma pessoa extremamente inteligente. Ali estudou durante 2 anos. Mas, aos 17 anos de idade, Caibar, espírito muito independente, resolveu abandonar os estudos. E aí, buscou emprego. O seu primeiro emprego foi como um prático em farmácia. E, como já trazia bagagem de outras vidas, evidentemente, se sobressaiu, se tornando um nome a ser respeitado. Porém, Caibar, um espírito que buscava
novos horizontes, novos conhecimentos, deixa a cidade do Rio de Janeiro e vai para o interior de São Paulo. Depois nós vamos entender por que Caibá de Souza Chútil é chamado o bandeirante do Espiritismo. Ele segue para São Paulo, para o interior de São Paulo. E aí começa a sua trajetória paulista em Piracicaba. Depois, ele segue para Araraquara. Então, Caibá adquire uma pequena propriedade em Araraquara. E é claro, ele precisava subsistir. Tornou-se um pequeno agricultor. Um pequeno agricultor que cultivava verduras e frutas. Porém, em 1895, Araraquara é acometida de um surto de febre amarela. Nós sabemos quais são os problemas terríveis que uma febre amarela, um surto, pode trazer. Caibá, muito experiente, com seus conhecimentos de farmacêutico prático, ele ajudou muito a essa população, inclusive medicando-os, aqueles pacientes enfermos. Porém, ele não se aquietava, ele não ficava quieto. E um ano depois, ele deixa Araraquara e vai para a cidade de Matão. Só que nessa época, gente, Matão era um pequeno vilarejo, era uma vila. E Caibá resolve, chegando ao vilarejo, fundar a primeira farmácia. Imaginem, um vilarejo que na época não tinha farmácia, tem a sua primeira farmácia. Caibá torna-se bastante conhecido e começa a ter sonhos com os seus genitores falecidos. Aí ele procura o padre, mas o padre não dá respostas satisfatórias para ele. Cansado daquelas explicações, Caibá procura um amigo chamado Manuel Calixto. Só que, detalhe, Manuel Calixto era espírita. Embora não fosse um profundo conhecedor da doutrina espírita, ele começa a falar dos fundamentos doutrinários. E aí, Caibá começa a se interessar pela doutrina espírita. Imaginem que na primeira reunião mediúnica que Caibá assiste, ele recebe uma mensagem que o deixa profundamente impressionado. E vocês sabem qual foi o espírito que, através da comunicação, fala? O espírito de Dom Pedro II. Bem, interessado, procurando cada vez mais estudar, Caibá, nessa época, gente, ele enveredou, antes de começar no espiritismo, vamos retroceder um pouquinho, Caibá, por ser extremamente inteligente, carismático, humilde, sábio, Caibá enveredou pela política. Matão, como nós falamos, era um pequeno vilarejo. E aí, os esforços de Caibá, aquele vilarejo foi elevado a município de Araraquara, e mais adiante foi emancipado. E o que acontece? Caibá é eleito, indicado para ser o primeiro prefeito de Matão.
mandato que ele exerceu por 2 vezes. Extremamente honesto, trabalhador. Vocês imaginam que Caibá, com seus próprios recursos, construiu a Câmara Municipal daquela cidade. Então, Matão deve muito a esse pioneiro. Então, vocês estão lembrados que nós falamos que Caibá estava tendo muitos sonhos com seus pais falecidos e que não encontrava explicação através do padre. Procurou Manuel Calixto, ali recebeu a mensagem mediúnica do espírito de Dom Pedro II. Como o seu objetivo não era a política, Caibá, a exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, também abandona a política e fica se dedicando à sua farmácia. Mas, como era uma época em que precisava se estudar muito, né? Imaginem, 1896, Matão passou a ser uma cidade em 1898, era pouco tempo da codificação da doutrina espírita. E seu amigo, Manuel Calixto, não conhecia muito o espiritismo. Aí, o nosso Caibá resolve estudar e ele se torna um profundo conhecedor da doutrina espírita. E aí ele pensa, ora, essa cidade não tem centro espírita, por que não fundar uma casa espírita? No ano de 1905, Caibá Chútil funda a primeira casa espírita de Matão, o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Agora vocês imaginam, né, gente? Início do século XX. Os católicos da cidade e um padre daquela cidade era extremamente radical e reacionário. E vocês sabem qual foi a campanha que o nosso irmão fez? Primeiro, boicotem a farmácia de Caibá. E segundo, vamos fechar o centro espírita. E aí, ele se apoiou em alguns irmãos equivocados, reacionários como eles, católicos, e buscou o delegado. Disse, vamos fechar o centro espírita. Só que aí, Caibá Chútil se baseou na Constituição de 1891 e foi para a praça pública para fazer o seu discurso. Vocês lembram que ele tinha sido prefeito 2 vezes daquela cidade. E aí, pouquíssimos escutaram o seu discurso, mas não aplaudiram, porque ele estava certo. Todos nós temos o direito, a liberdade de optar por uma religião. E aí, Caibá realmente conseguiu que o Centro Espírita Amantes da Pobreza continuasse o seu trabalho de divulgação. Gente, Caibá foi um filantropo, porque na sua farmácia, quando as pessoas estavam enfermas, ele aviava receitas devido aos seus conhecimentos farmacêuticos, de farmacêutico prático. Ele também dava a medicação gratuitamente. Mas aí ele era infatigável. Na verdade, ele é infatigável como espírito imortal. E resolveu fundar um jornal, o jornal O Clarim, que temos até hoje na cidade de Matão. Então, Caibá divulgou doutrina espírita através de programas de rádio, através de livros, através de palestras, através do seu comportamento, da sua ação no bem. Ele amava os pobres, era o grande objetivo da vida de Caibá Chútil. E aí, 20 anos depois, vocês sabiam? É uma curiosidade que talvez muita gente não saiba. Ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo, 20 anos depois. Meus amigos,
Esse espírito de grande humildade, de grande inteligência, de grande sensibilidade, tinha diversas faculdades mediúnicas. E a que ele mais educou, mais desenvolveu, foi a psicografia. Então, também possuidor de uma larga intuição, Caibá nos trouxe muitos livros. As principais obras são editadas pela editora Casa e pela editora O Clarim. Pela ordem: Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Espiritismo para Crianças, Interpretação Sintética do Apocalipse, Médiuns e Mediunidades, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus. Gente, esse aqui é o meu favorito. Eu amo esse livro de Caibá. O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, outro livro interessantíssimo. Vida e Ato dos Apóstolos, Preces Espíritas, Conferências Radiofônicas, o Batismo. Agora, vocês lembram que nós falamos que Caibá recebeu o apelido de o bandeirante do Espiritismo. Ele recebeu esse apelido porque ele foi um desbravador, ele foi um divulgador da doutrina espírita. Ele levou a doutrina espírita que tinha sido recentemente codificada por Kardec ao interior do Brasil. Esse espírito incansável desencarna tão jovem, muito jovem, porque nós sabemos que a longevidade do brasileiro aumentou muito, né? Nesses últimos anos. E quem vai desencarnar perto dos 70 ainda é um garoto. Nós costumamos brincar nos seminários, em salas de aula e às vezes nas palestras, que hoje em dia a gente só considera idoso a pessoa depois dos 85 anos de idade. Porque a gente vê nas nossas academias os vovôs, os bisavôs malhando não apenas o corpo, porque isso não é nem estética, gente. É benefício para a saúde, para os ligamentos, para os ossos, para o cérebro. E aí o que acontece? Nosso amigo, depois de uma vida extremamente trabalhosa, Caibá vai desencarnar naquela cidade que ele ajudou a crescer, naquela cidade que era um pequeno vilarejo, quando ali ele chegou, que fundou a sua farmácia, que batalhou lá com os católicos reacionários que existiam na época, que fundou o primeiro centro espírita de Matão, Amantes da Pobreza. E como ele desencarna? Olha só a semelhança que existe com o nosso codificador. Ele desencarna de um aneurisma, o aneurisma cerebral, no dia 30 de janeiro de 1938, às 4h15 da tarde. Esse companheiro tem um rompimento de uma artéria no cérebro e vai a óbito. Só que há um detalhe bem importante. Nessa mesma noite, na reunião mediúnica, Caibá se comunica. Comunica-se e pede para Urbano Xavier que coloque na sua lápide a seguinte frase: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. A semelhança de Sansão, que é relatado como um amigo de Kardec da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá no Céu e Inferno. E não vamos esquecer que ele também teve uma comunicação do seu pai, através de uma psicografia, demonstrando a imortalidade do espírito.
Caibá, pessoal, permanece trabalhando na espiritualidade. Nós sabemos que a desencarnação é apenas uma mudança para outro plano. A gente fica com um corpo mais leve, não é verdade? E aí, gente, agora Caibá continua trabalhando em prol da doutrina espírita, não apenas aqui no Brasil, mas pelo mundo. Atualmente, ele é dirigente da cidade espiritual, da colônia espiritual Alvorada Nova. Todo mundo conhece nosso lar, né? Agora, quem não conhece, vai conhecer Alvorada Nova. Há um livro que é psicografado por Abel Gleiser, e aí se traz detalhes dessa colônia espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele faz referência também a essa colônia. E aí, nós encerramos mais um programa de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso biografado, esse grande bandeirante, Caibá de Souza Chútil. Bem, agora, como nós já sabemos quem é Caibá Chútil, na próxima semana estaremos, então, estudando esse compêndio maravilhoso e o nosso primeiro trabalho, a primeira coisa que nós vamos estudar, a primeira parábola que nós vamos estudar vai ser, então, o semeador. Fique conosco até a próxima semana e qualquer dúvida, não esqueça que temos, então, o nosso Telegram. É só você entrar no Telegram, fazer a sua pergunta e nós vamos procurar levar a resposta dentro da doutrina espírita para você. Fique com Deus, saúde e muita paz.